é mesmo uma honra receber-te como convidada. Eu e a Daphne portanto, conhecemos aqui há uns anos atrás, em que eu estava a fazer voluntariado no Awakeland, em Monchique, e a Daphne estava a trabalhar como chefe na cozinha. E pronto, e foi no Festival de Tantra, na verdade. Quem diria, Daphne, já viste que um dia iríamos estar aqui numa live a falar sobre sexualidade sagrada e sobre alimentação. Um, então pronto, então foi um prazer aqui e nós ficamos aqui com uma boa ligação e eu achei que ninguém melhor do que a Daphne para nos vir falar aqui um bocadinho de alimentação. Faz assim uns pratos maravilhosos. E pronto, então, para quem não me conhece, certamente vão haver aqui espectadores que não me conhecem, o meu nome é Alicia Ferreira, eu trabalho na área do Tantra e da sexualidade consciente, estou neste momento com um programa de transformação e empoderamento de mulheres, e pronto, praticamente estou devota a esta área. Daphne, queres-te apresentar aqui para quem não te conhece? Sim, então, meu nome é Daphne, eu sou naturopata, especializada em nutrição vegan, sou também chefe crudo vegana, porque pronto, quer dizer, fiz várias formações, não é? Mas na área da saúde depois cheguei a um caminho relacionado com o crudo veganismo e aí fiz várias aprendizagens que me levaram à área da cozinha, não é? E por isso trabalhei como chefe e trabalho como chefe algumas vezes, não é? Como nesse festival, não é? Que as duas coincidimos. E pronto, vivi muitos anos fora, não é? Em Barcelona, foi lá que eu fiz as minhas formações, que eu fiz a minha aprendizagem em naturopatia, em crudiveganismo. Viajei também ao Brasil para me especializar mais no tema da alimentação crudivegana e voltei para Portugal há cerca de 5 anos e por cá tenho estado então a dar workshops, dar consultas de naturopatia e de nutrição e também trabalhar em alguns retiros. E assim, Que bom, resumidamente, é isto. que maravilha. Se eu te perguntar assim, o que é que te levou para esta área? Qual é que Sim. foi o clique? O clique, quer dizer, era algo que já vinha desde muito cedo. Eu, desde criança, que tinha assim uma grande preocupação por cuidar da saúde, por orientar os outros, por dar conselhos em casa de saúde. Focado muito na saúde, na ecologia também, sempre um espírito muito de proteger a natureza, não é? A reciclagem, isto desde muito cedo, nem antes de se fazer reciclagem e tudo. Mas pronto, eu comecei por estudar História da Arte e foi assim que fui para Barcelona fazer Erasmus e depois foi por uma questão de saúde, não é, que comecei a investigar sobre alimentação e a tratar-me e pronto, e fui tendo resultados, bons resultados e então daí decidi também transmitir, não é, o que para mim me fazia sentido destas minhas aprendizagens. Que bom, que bom. Sim, senhor. Então, voltando aqui ao tema, portanto, apresentações feitas, voltando então aqui ao tema sobre a alimentação, portanto, tu és especialista na parte do veganismo e do crudiveganismo, e portanto eu gostava aqui de ter alguns insights teus de coisas que são importantes para a prática da sexualidade sagrada, e antes de mais queria só fazer aqui uma mini explicação. Portanto, hoje não vou aqui debruçar sobre o que é a sexualidade sagrada, porque há muita coisa para dizer, mas acima de tudo tem muito a ver, portanto, o sagrado tem muito a ver com aquilo que é divino. Portanto, o sagrado até está muito associado à religião, mas tirando essa associação à religião, portanto, o sagrado é tudo aquilo que é natural, não é? Que vem da natureza. E, portanto, a forma como nós nos entregamos a um ato com alguma devoção, com devoção, acima de tudo, é tornar algo sagrado. Então a sexualidade sagrada acaba por ser essa presença total em que eu estou a partilhar com o outro e eu estou consciente de mim mesma, portanto eu estou consciente em que estado é que está o meu corpo físico, portanto a consciência corporal, não é? A consciência energética, como é que está a minha energia de vida, também a consciência emocional, de como é que as emoções se estão a mover dentro de mim, não é? Como é que eu estou
emocionalmente. E depois também a parte dos pensamentos, não é? O que é que eu alimento, quais são os pensamentos que eu alimento, e acima de tudo, na sexualidade sagrada acaba por ser uma prática em que eu vou partilhar conscientemente com o outro todas essas as minhas esferas, todas as minhas esferas pessoais, vamos dizer assim. Então é necessária de alguma forma, e aqui depois passo-te a palavra, vou fazer aqui uma ponte, que é necessário, por exemplo, que eu, nessa prática de sexualidade sagrada com o outro, que eu tenha consciência do meu corpo, que eu saiba ler o meu corpo, que eu saiba sentir, que eu esteja atenta à sensibilidade do corpo. Também é importante que eu esteja atenta às minhas emoções, como é que eu me estou a sentir emocionalmente, que tipo de emoções é que eu vou partilhar com o outro. E também como é que está a minha energia de vida, não é? Se eu estou cansada, esgotada, exausta, ou se eu estou com a energia para ir para uma prática em que acaba por existir uma grande troca. Ou seja, se nós, no ato da sexualidade, vamos dizer, normal, que é o que nós conhecemos, que é mais comum, se nós não achamos que existe uma troca de corpos físicos, a sexualidade sagrada traz muito mais do que isso. Portanto, eu vou trocar sim a minha energia de vida com o outro. Eu vou sim, vai haver sim um misto emocional e até uma flutuação emocional que vai divergir ao longo do ato e que vai se correlacionar e influenciar o estado emocional do outro. E depois também a minha sensibilidade e qual é que é a intenção e no toque que eu coloco quando eu toco o outro, quando eu me toco a mim, que tipo ou seja, quando eu vou tocar o outro, eu estou a pensar nas preocupações que tenho para fazer, ou faço um toque que é um toque de leve, não é? Ou eu realmente toco o outro, eu observo o outro, eu conecto-me com o outro, eu transmito essa energia, portanto, essa minha presença no toque ao outro ajuda-me a transmitir com maior conexão essa energia à outra pessoa. Sendo que é também um ato que tende, portanto, não tem que ser horas e horas e horas, não é? Porque, acima de tudo, a sexualidade sagrada acaba por ser o trabalho que eu faço comigo mesma. A sexualidade sagrada é uma ferramenta do Tantra, e o trabalho que eu faço comigo mesma dentro do Tantra, portanto, eu encho o meu copo, vamos dizer assim, não é? Aquela história do copo cheio, do copo vazio, eu encho partilhar com o outro a partir do meu copo que está cheio, não a partir da minha necessidade, da minha carência, da minha falta. Então é muito importante que também este trabalho de autoconsciência seja feito previamente à prática de sexualidade sagrada, que é um ato que acaba por toda esta presença e todo este tempo, acaba por levar mais tempo. E isso vai ter impacto agora, depois nas fases de resposta sexual, não é? Na excitação, na circulação, e portanto na consciência corporal, na consciência energética. E agora queria passar-te então a palavra, Daphne, de que forma é que a alimentação nos pode facilitar ou dificultar este processo? Assim, de uma forma geral, pronto, olha, traz aquilo que tiveste a trazer. Então, eu se calhar começava por explicar um bocadinho esta minha relação também com a alimentação e como a minha relação com os alimentos foi mudando, não é? Neste meu processo de investigação, de busca do que é melhor para a nossa saúde, do que é que me faz sentir a mim melhor. E então eu aprendi também a ter uma relação com o alimento mais espiritual, digamos, né? Mais sagrada também. E por aí acho interessante, pronto, falarmos deste tema, não é? Desta diferente relação com a alimentação, com os alimentos, mais sagrada. E o que é que isto quer dizer? Pode ser um bocado complicado ou estranho para alguns, mas é algo muito simples, ou seja, eu senti que fui desconectando, ou não é bem desconectando,
pronto, deixei de me conectar ou deixou de me fazer sentido nesta minha investigação, aquele lado mais convencional de análise mais bioquímica do alimento, que passa pela quantificação de elementos no alimento, para passar a ver o alimento de uma perspectiva mais energética e vibracional, não é? Ou seja, sagrada, não é? Que tem prana, que tem uma energia. Isto quer dizer que, tipo, na prática eu não me cinjo tanto, nem valorizo tanto essa composição, não é? Se tem quantas proteínas, quantas calorias, quantos hidratos tem o alimento, mas mais essa energia, esse prana que tem e como isso, ou seja, selecionar o alimento desde esse prisma, realmente foi o que me trouxe mais saúde e é o que me faz mais sentido para mim e que eu gosto sempre de transmitir, não é? Trazer esta consciência para realmente pormos atenção neste aspecto que é tão descurado, que não vem escrito nos rótulos das embalagens, que não se aprende nas universidades e que é algo muito, muito intuitivo e é algo que tem muito a ver com o amor, com o respeito para com a natureza, com a sacralização do alimento, com o ter consciência que ele é oferecido pela natureza, que é formado graças a uma série de elementos, não é? Da energia do sol, a energia da água e que tudo isto é sagrado. E pronto, eu gosto sempre de trazer, não é, esta reflexão e esta valorização deste lado do alimento e não tanto estarmos focados e inquietos com esse facto de ter ou não, de ser ou não ser calórico, não é? Quantas calorias tem, quantas proteínas tem, porque essa linguagem não é a linguagem com que o nosso corpo se comunica, não é? O nosso corpo comunica-se através do cheiro, do paladar, da cor. Ou seja, são todos esses aspectos que nos dão essa informação do valor vital, não é? E prânico do alimento. Então, é por aí, não é? Nós escolhermos um fruto pela cor que tem, pelo cheiro que tem, se está maduro, se não está, se é local. Isto depois leva-nos para muitas áreas, não é? Ou seja, leva-nos para o tema de escolher alimentos locais, sazonais, de acordo com a nossa geografia, de acordo com os ciclos da natureza, que são os nossos ciclos também. Evitando alimentos de outras zonas, né? De outras geografias. Passa por escolher alimentos que não são produzidos em condições de sofrimento, né? Que tragam sofrimento a outros seres, que tragam destruição de ecossistemas, contaminação. Então passa por tudo isto, não é? Então, sim, era por aqui que eu queria, assim, começar, não é? Trazer este lado de reavaliação da maneira como escolhemos os alimentos para tratar da nossa saúde e da nossa energia, não é? Os alimentos Exato. Não valem só por esse tema, não é? Que nos dizem os rótulos de quantas calorias tem, quantas proteínas, carboidratos, tudo isso. Exato, exato. E de alguma forma isso também, ou seja, toda essa consciência que tu falas relativamente ao alimento que vai, porque há aquela frase de nós somos aquilo que comemos, não é? E portanto, nesse sentido, o ter consciência do tipo de alimentação com que nós estamos a nutrir as nossas células, que basicamente vão compor, alimentar aquilo que é o nosso templo, que é o nosso corpo. Então, essa consciência te faz muito parte do trabalho do Tantra e, de alguma forma, o veganismo e essa consciência que o veganismo traz para as pessoas, acaba por haver um paralelismo entre ambos, não é? Sim, sim. O que é que eu ia dizer mais? Deixa ver. Pronto, e depois também, não é? De acordo com muitas culturas e muitas filosofias próximas do Tantra, não é? Como no caso do Yoga, sempre houve muito esta consciência e esta valorização também dos alimentos sáttvicos, não é? E esta perspectiva mais energética do alimento, não é? Não se falava na medicina chinesa, no Ayurveda, não é? Não se fala, a maneira como se valoriza os alimentos é mais por qualidades, por energias, não é? E isso perdeu-se. Então é importante, pronto, como eu dizia, trazer essa consciência para as nossas escolhas alimentares. Exato. E depois ter uma visão também, pronto, e dentro do Tantra, desta consciência da sexualidade sagrada,
trazer também, e já que estamos a falar em alimentação, não é? Porque depois pensa sempre em afrodisíacos e estimulantes, muitas vezes pensa-se em estimulantes que atuem sobre as zonas sexuais, não é? Mas trazer também esta consciência de uma alimentação num sentido mais holístico, não é? Que nos traga, que nos traga uma energia estável, não é? E duradoura para a prática do ato sexual também, e que nos mantenha os nossos canais energéticos limpos e desbloqueados, não é? E receptivos, não é? À energia do outro, que possamos ter essa conexão com o nosso corpo também, não é? Essa consciência toda corporal. Então, fazermos uma alimentação, não é, no nosso cotidiano, e não só nesses momentos prévios a um encontro sexual, mas fazer uma alimentação que realmente nos traga esse equilíbrio energético, nos traga consciência corporal, nos permite, não é, conectar com o nosso interior e saber o que é que realmente o nosso corpo pede e o nosso corpo deseja. E isto também me leva a falar de uma relação que existe frequentemente de dependência dos alimentos e sem essa escuta interna, não é? Existem muitos vícios alimentares e muitas vezes essa escuta não é pura, não é? E então é importante também fazer um certo trabalho de limpeza e de desapego de alguns alimentos para realmente termos uma energia mais limpa e podermos realmente escutar e conectar com a nossa essência e saber o que é que o nosso corpo quer, não só a nível alimentar, como noutros níveis, não é? A nível emocional, a nível do contato com os outros. Então é muito importante realmente fazermos uma alimentação, digamos que limpa e inclusive fazer alguns períodos, não é, regulares ao ano de depuração, jejuns, tudo isso permite realmente apurar esta sensibilidade e a consciência corporal. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Há aqui, por exemplo, e aí eu também posso trazer um bocadinho da minha experiência. Portanto, eu também comecei a fazer uma mudança na minha alimentação, precisamente porque eu posso dizer-te que houve essa altura na minha vida que eu tinha sinusite todos os dias, eu nunca tinha paladar, eu nunca tinha odor, olfato. Eu sentia-me literalmente inchada, eu sentia-me cheia de toxinas. E eu basicamente, portanto, neste caminho de despertar da consciência, eu quis-me também libertar e limpar dessas toxinas. E hoje em dia, por exemplo, é rara a vez que eu não tenho olfato ou paladar. Portanto, é preciso estar mesmo doente com alguma coisa respiratória para isso acontecer. Não me recordo da última vez que isso me aconteceu, honestamente. E, na verdade, acabo por ter até o olfato muito mais apurado, que até eu me surpreendo com isso, de ser tão apurado. O que é que eu te queria aqui perguntar? Portanto, sendo que na sexualidade sagrada, uma das práticas que é feita, portanto, é a utilização dos 5 sentidos, de que forma é que, por exemplo, porque aqui acho que, portanto, as pessoas estão aqui à espera de coisas práticas que elas possam trazer para a vida delas. Por exemplo, o que é que, a nível do olfato, por exemplo, eu sentia muito que tanto a carne como os laticínios me tiravam completamente o olfato, não é? Porque os laticínios acabam por produzir muco, mais muco no corpo. E, portanto, se eu não tenho olfato, eu não vou tanto desfrutar do odor, do olfato, do odor do meu parceiro, ou dos cheirinhos que eu posso lá pôr, os óleos essenciais, ou os incensos, até mesmo aquela conexão que tu no outro dia estavas-me a falar das feromonas. O que é que nos tens assim a dizer sobre isso? Sim, pronto, precisamente esses 2 alimentos que tu falaste, não é? São daqueles alimentos que mais perturbam esse lado, não é? De gerar toxinas e mucosidade, sobretudo os laticínios, não é? Afetam muito esse lado dos pulmões. E sim, pronto, altera como tu bem explicaste, não é um bom exemplo, não é? De depois alterar a percepção, não é? E
e neste ato nesta relação com a sexualidade, não é? Alterar essa percepção, não é? E a apreciação de certas componentes, não é? Do ato, não é? Através do olfato, do sabor, tudo isso. O que é que eu tenho a dizer? Também que a nível, por exemplo, do cheiro que exalamos, não é? Das feromonas, que realmente é muito importante esta componente também de como nos alimentamos e os cheiros que produzimos relacionados com os alimentos. E, por exemplo, esses alimentos fazem com que os nossos cheiros, se calhar, não sejam tão agradáveis, nem os nossos fluxos, de uma maneira geral. E realmente os alimentos de origem vegetal, não é? E pronto, tem que se fazer uma alimentação rica em alimentos frescos, vegetais, frutas, sementes. E todos esses alimentos contribuem à produção de feromonas, não é? E há alimentos que são muito interessantes nesse sentido. E a que melhorem os cheiros corporais, não é? Muitas das pessoas que fazem uma alimentação assim clean, não é? Limpa, não precisam de usar desodorizante, os fluxos corporais, a qualidade do esperma melhora muitíssimo, a potência sexual, a qualidade dos fluxos vaginais também. E pronto, há muitos aspectos que realmente se beneficiam muito de uma alimentação livre, sobretudo desses dois alimentos que mencionaste. Também os açúcares também produzem muita mucosidade, todos os processados de uma maneira geral, não é? Também as bebidas, não é? As bebidas, os refrigerantes, quero dizer. O álcool também não é muito benéfico. Então é isso, não é? Há certos mitos, não é? Dentro de uma sexualidade mais animalesca, digamos, não é? Associados ao consumo de carne, à virilidade, mas realmente têm-se feito estudos, realmente, por exemplo, na avaliação da testosterona, os veganos ganham com níveis mais elevados de testosterona do que os omnívoros, por exemplo. E depois isso, né? Como dizíamos, das feromonas, é muito interessante, por exemplo, o aipo, algumas especiarias, como o fenogreco, o cravinho, a canela, tudo isto melhora muito os odores corporais e aumenta a secreção de feromonas, não é? Que estimulam, que fazem atrair o parceiro, não é? Deixa-me só fazer um parênteses que está dentro, antes de dizeres o resto. Aqui há um tempo eu tive... Pronto, resumindo, existem, portanto, esses odores que nós falamos, é algo que se chama os compostos orgânicos voláteis, que, por exemplo, e era isso que eu ia dizer, que há uns anos eu fiz uma pós-graduação em terapia assistida por animais, e basicamente eles treinam, agora parece que não tem nada a ver, mas eles treinam cães para detectar se a pessoa teve um episódio de hipoglicemia, se a pessoa é diabética, se é recente, se é antigo, ou se está prestes a ter um ataque de epilepsia, ou se tem algum cancro, e em que parte do cancro é que a pessoa tem, em que parte do corpo é que a pessoa tem o cancro. E os cães detectam muito isto, porque eles têm o órgão vomeronasal muito mais desenvolvido do que nós. Ou seja, eles têm estes cheiros muito conscientes. Embora o nosso nariz não seja tão apurado, ou seja, há muita informação que nos chega conscientemente. E vamos dizer que alguém tem uma alimentação completamente descuidada, esta pessoa, como tu estavas a dizer, dos odores, do olfato, a sua transpiração vai ser desagradável. Portanto, por mais que ela ponha um perfume depois do banho, ou que ela ponha o desodorizante, mais cedo ou mais tarde aquele olfato vai sair e pode ser ou completamente estimulante ou apagar completamente o desejo, não é? E portanto isso é algo importante para também que a pessoa se sinta bem com o seu parceiro, não é? Sim, pronto, e é isso, o cheiro corporal, não é? O cheiro do suor, o próprio hálito também, não é? Tudo isso realmente se vê muito afetado com os hábitos alimentares, de hidratação também. E em relação aqui, que eu pus aqui, pronto, em relação à carne, que tu até me tinhas perguntado, não é? De falar assim um bocadinho do lado negro e como pode pesar a nível da sexualidade. Pronto, vou aqui trazer um bocadinho esse tema, não é? De alguns aspectos relacionados não só com este tema, por exemplo, dos cheiros, não é?
e da qualidade dos nossos fluxos, mas também com aspectos que têm a ver com a nossa resistência e vitalidade. E a carne é um dos alimentos mais responsáveis pela carga inflamatória que possa vir da alimentação, numa alimentação omnívora, não é? E a inflamação, não é? Um estado inflamatório do corpo faz com que o nosso sistema imunitário esteja sempre em gasto energético, e isso faz também com que baixe Eu, de qualquer forma, enquanto a Dafne não volta... aí está. Sim, Desculpa, é que isto parou um bocadinho. Foi, não foi? Sim, eu vi-te aí. Exato. Afeta muito também a saúde cardiovascular, não é? A nível de... não só pelo tema do colesterol, que também é um tema delicado e pode não estar tão relacionado propriamente com o consumo de carne, mas o lado inflamatório da carne faz com que as nossas artérias degenerem, e isso é que faz com que o colesterol se acumule em certas feridas que se vão produzindo nas artérias e ao cabo de um tempo, não é? Essa artéria pode fechar, não é? Ficar entamponada. E isso obviamente não é benéfico a nível da potência sexual, não é? E do tema da ereção, não é? Então, era isso mesmo que eu ia dizer, sim. Então, uma alimentação... Sim, desculpa, uma alimentação rica em vegetais atrasa todos estes processos degenerativos, não é? Porque são processos orgânicos degenerativos do corpo, mas o consumo de certos alimentos, não é, que têm uma carga inflamatória, não é, como é o caso da carne, os açúcares, alimentos processados de uma maneira geral, não é, como eu referi antes, tudo isto acelera essa degeneração, não é? São alimentos oxidativos. E então, pronto, quanto mais vegetais consumamos, mais frutas, alimentos frescos, crus, orgânicos, mais atrasamos este envelhecimento, não é? E esta degeneração das nossas artérias. Aproveito que falas agora nos problemas que acabam por, na alimentação, que acaba por aumentar os problemas de circulação, ou seja, num contexto de sexualidade, portanto, no homem vai afetar sim a sua ereção, assim como, por exemplo, há bocadinho tinhas referido o álcool. O álcool pode inicialmente aumentar o desejo sexual, só que a verdade é que depois vai diminuir a potência sexual, não é? E no caso destes alimentos todos processados que falas, da carne, ou seja, vai acabar por... O que é que acontece? Se a pessoa tem problemas circulatórios, vai certamente atingir as partes mais distais do corpo. Vamos dizer, no homem seria o pénis, na mulher pode alcançar a região dos genitais. Se uma mulher, ou seja, o que é que acaba por acontecer na fase de excitação? Há um grande aporte, uma grande chamada de sangue, tanto ao pénis como à zona da vulva da mulher, não é? Do canal vaginal. Se existem problemas circulatórios, nem o homem vai poder ter uma ereção firme, vamos dizer assim, nem a mulher vai ter quantidade de sangue suficiente nos seus genitais para conseguir sentir o potencial todo de prazer que ela pode sentir nesses genitais. Pronto, vou só fazer aqui o paralelismo, portanto, da parte dos circulatórios. Não, ótimo, corretamente, sim, é isso mesmo. Sim, depois já vamos falar de alimentos, né, que ajudam na parte circulatória também, para homens e para mulheres. Só aqui complementar, pronto, que também, quer a carne, quer os laticínios, para mim são assim dos alimentos mais perversos, não é? Têm também, atualmente, sobretudo, não é? Estamos a falar nas condições de produção atual, têm também grande quantidade de hormonas e de pesticidas. Tudo isso, quer as hormonas, já se sabe, né, traz alterações hormonais a quem consome, e os pesticidas também são grandes disruptores endocrinos, não é? Usa-se esta palavra, disruptor, não é? Disrupção, não é? Alteram as nossas hormonas e imitam hormonas, quase sempre têm a ver, provocam sobretudo subida dos estrogénios, não é? Que é mau, quer a nível feminino, quer a nível masculino. A nível da saúde masculina, pronto, fazem baixar a testosterona, aumentam muito frequentemente o volume do peito nos homens,
E nas mulheres, pronto, é muito frequente hoje em dia, infelizmente, casos de hiperestrogenismo, não é? Que levam ao surgimento de endometriose ou de ovários poliquísticos. Então, é muito importante realmente ter consciência de que muitos alimentos hoje em dia estão carregadíssimos de hormonas e de substâncias que são disruptoras do nosso sistema endocrino e hormonal e pronto, temos que os evitar, não é? E optar realmente por consumir alimentos de origem vegetal e que desintoxiquem, nem ajudem a eliminar e a baixar estes níveis excessivos de estrogénios. Claro, E de outras sem substâncias dúvida. tóxicas, além de que são alimentos, pronto, e sobretudo para quando se pensa numa refeição, não é? Uma refeição prévia a um ato sexual, são alimentos que pesam muito, não é? Uma digestão que pesa muito. Então também temos que procurar, não é? Digestões leves sobretudo se forem pensadas para uma refeição romântica prévia ao ato sexual. O que mais Sem dúvida. que eu queria Aí, dizer? aí, Sim, aí também digo, em termos. Desculpa, antes de prosseguir, só essa questão da pessoa não ir cheia, não estar cheia após uma refeição para ir a um acto sexual, acaba por ser a mesma lógica do não ir fazer exercício. Porquê? Porque durante Ou a meditar. digestão. Exato. Porquê? Porque durante a digestão há uma grande chamada de sangue a todas as veias que irrigam as células do estômago, certo? Portanto, se há uma acumulação de sangue na área do estômago para que a digestão, que é prioritária naquele momento, seja efetuada adequadamente, então vai haver menos sangue na área dos genitais. E, portanto, os tais problemas que falámos. Desculpa, agora sim? Diz lá. Sim, não, só acrescentar, pronto, eu falei das hormonas, dos pesticidas que estão nestes alimentos e também os antibióticos, que é muito importante também ter isto presente, que muitas vezes estamos a tomar antibióticos sem saber, não é? Através destes produtos de origem animal e os antibióticos alteram também muito o nosso sistema imunitário, a nossa flora intestinal, a flora vaginal nas mulheres e então é mais um aspecto a ter em conta no sentido de realmente evitar, não é, estes alimentos. E depois do outro lado, não é, que eu dizia da energia, não é, como essa energia, esse prana, não é, ou não prana, não é, a carência de prana destes alimentos como essa energia de sofrimento, não é, e de violência que pode estar por trás destes alimentos, como é que ela também nos pode afetar, não é, aos nossos canais energéticos e quando queremos realmente ter os nossos canais limpos e abertos para sentir e conectar com o divino, com o sagrado, então é importante também ter este aspecto em conta. Sem dúvida. Pegando aqui num comentário que foi feito anteriormente, em que a Ana Isabel Correia diz: desde que tirei o açúcar da minha alimentação, os meus níveis de energia estabilizaram. Nem queria acreditar. E depois, mais à frente, portanto, eu gostava de pegar aqui um bocadinho, se tu puderes falar do açúcar e do nível energético, não é? Que nós temos. E depois ela diz aqui outra frase, que diz: andei uma fase com desejo de comer diospiros. Eu, por exemplo, a minha crença, e já agora aproveito para te perguntar, a minha crença é que quando nós estamos a desejar determinado alimento que não seja habitual, é porque de alguma forma temos alguma carência, ou seja, é a sabedoria do corpo, temos alguma carência nutricional que esse alimento nos traz. Concordas com isto? Sim e não. Ou seja, sim, quando já realmente estamos minimamente desintoxicados para que essa escuta seja autêntica, não é? E o que o nosso corpo pede é uma necessidade verdadeira. Quando realmente estamos muito habituados a alguns alimentos processados, ricos em açúcar, ou estimulantes, ou de origem animal, que também são muito dependentes, muito viciantes, não é? Atuam sobre certos receptores semelhantes a algumas drogas, não é? Como, por exemplo, o caso dos laticínios, atuam sobre os nossos receptores de opiáceos, não é? Tem substâncias que são semelhantes aos opiáceos. É daí que vem a história do leitinho antes de dormir.
Sim, sim. Sim, é um mecanismo natural, na verdade, não é? Da relação entre a mãe e o bebê, não é? Desta manutenção dessa ligação, há esta relação bioquímica que é muito interessante, não é? Mas Claro. isto para dizer que quando existe este vício, digamos, por certos alimentos, então esta escuta não é autêntica, não é? Obviamente, se eu como muitas batatas fritas e se estou 2 ou 3 dias sem comer, o corpo vai pedir batatas fritas e eu digo, eu vou comer batatas fritas porque o meu corpo está a pedir, não é? Então, isto não é uma escuta autêntica, mas claro, quando eu faço uma alimentação de base vegetal, sem alimentos, sem excesso, não é? De processados e de açúcares, Exato. sim que essa informação é verídica, não é? E é para ter em conta. Se eu necessito um Pois. Diospiro, não é? Pode ser, na verdade, provavelmente vou necessitar o Diospiro quando é a época do Diospiro, não é? E sim, será por uma necessidade de vitaminas, não é? Às vezes, por exemplo, se estás um dia inteiro sem comer frutas, provavelmente Uhum. vem-te necessidade de Diospiro porque precisas, não é? Dessa frescura da fruta, de vitaminas. Mas sim, Claro. podemos, ou seja, o que é interessante é isso, é a partir do momento em que realmente fazemos uma certa desintoxicação e temos um hábito regular de fazer uma alimentação baseada em plantas e orgânica e Uhum. sazonal, vamos ter esse poder de escuta muito desenvolvido e de saber realmente, ok, isto eu quero realmente, isto é bom para mim. E também aprendermos a relacionar com o alimento sem ser de uma forma tão emocional, não é? Não recorrer aos alimentos por temas emocionais, mas mais por este tema de necessidade mesmo. Sem dúvida, sem dúvida, é mesmo isso. Sim, essas tais, as tais pessoas que comem por carências emocionais, não é? Que Uhum, acaba por ser uhum, falta de afeto, uhum, literalmente. Falta uhum, de afeto, falta de atenção. Nesse caso, o que eu diria, ou o que o Tantra tem a dizer sobre isso, é que há que trabalhar o amor próprio, a autovalorização, a autoestima. Acima de tudo é isso, porque aquilo que nós procuramos no outro, ou que sentimos carência no outro, é algo que nós não nos estamos a dar a nós próprios. E é muito mais fácil essa projeção exterior de eu preciso, eu não tenho, então vou buscar lá fora, quando de facto tudo aquilo que a gente precisa está aqui dentro. uhum, É? Então também é importante que essas pessoas também percebam quando estão a comer, e principalmente, eu diria isso, pelo menos na perspectiva do Tantra, que quando estão a comer, o porquê que estão a comer, não é? Principalmente quando são coisas, ou quando têm consciência que estão a comer um bocadinho a mais, quando têm consciência que estão a comer só coisas que só fazem mal, que é o porquê que estão a comer. uhum, Qual uhum, é a decisão que os leva a uhum, devorar aqueles snacks ou o que for, né? Porque normalmente uhum. não é comida muito saudável. Uhum. Pronto, e é Sim, uma parte. sim. Deixa-me só ver aqui. Estou aqui a olhar para os comentários. Falam aqui também na questão da carne levar tanto tempo a fazer a digestão que pode chegar a entrar em putrefação dentro do nosso Uhum, corpo. uhum. Sim, no intestino, pronto, e mais uma vez falar da importância de cuidarmos da nossa flora intestinal, não é? Em vez de favorecer aquelas bactérias boas, as bactérias do bem, que costumamos dizer assim em linguagem da alimentação viva, vai fomentar o crescimento de uma flora putrefativa, não é? Então, e sabe-se também, não é? Sobretudo quando há um consumo excessivo de carne e carência de consumo de produtos vegetais, pode levar a desenvolver-se tumores no cólon, não é? Então é importante também nesse sentido, a nível de toda a saúde intestinal, quer da flora, quer mais da qualidade do órgão em si. Também falar que, por exemplo, pronto, todos estes alimentos que são pró-inflamatórios, não é? Nos quais eu incluo a carne, processados, glúten de má qualidade, e aqui já Uhum. depois posso falar o que é glúten de má qualidade e glúten de boa qualidade, mas pronto. Processados, produtos açucarados, tudo isso altera também a nossa barreira intestinal e a permeabilidade intestinal, e isso faz muitas vezes com que haja má absorção de nutrientes e carências nutricionais.
e que as pessoas se sintam fracas também por isso, não é? Apesar de comerem muito e acharem que fazem uma alimentação, pronto, omnívora e completa, sentirem-se Uhum. cansadas, terem problemas de anemia e muitas vezes tem a ver não propriamente com a falta de ferro nos alimentos que consomem, mas uma dificuldade na absorção dos nutrientes a nível intestinal por essa barreira intestinal estar afetada e portanto, não haver essa capacidade ótima de absorção de nutrientes. É, E sim, é diz. curioso tu estás a falar nisso, porque aqui há um tempo, até te posso dizer, eu estava a desenvolver uma doença autoimune. Ahm, Aliás, eu fui-me diagnosticando, não é? Fui vendo o que é que estava a passar com o meu corpo. Eu fazia muitas alergias na altura ao glúten, e a tudo o que era processado. E basicamente, onde é que eu fui parar? Eu fui parar a uma coisa que ainda é pouco conhecida, que é o síndrome do intestino poroso, ou em inglês chama-se leaky gut, que é exatamente isso, ou seja, a parede intestinal acaba por ter, portanto, é por aí que os nutrientes que já estão prontos para ser absorvidos de volta para o sangue passam, só que acaba por existir, vamos chamar-lhes buracos, que não deviam lá estar, Uhum, onde entram moléculas que não eram suposto entrar no sangue. uhum, Então o sangue acaba por reconhecê-lo como um invasor, uhum, e acaba por desenvolver anticorpos e vai haver reação uhum, alérgica, uhum. certo? Sim, E isto para dizer que isso que tu estás a falar é realmente importante para que as pessoas também, que todas as pessoas que ou já têm diagnosticada ou estão à espera de um diagnóstico de alguma doença autoimune, que acima de tudo vão ver o que é que elas estão a uhum, comer, como é que elas estão a sim, alimentar o sim, seu todo o sim, organismo, não é? sim, 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 Mas como é que estão a sim. cuidar das paredes intestinais? Uhum. Sim, sim, e pronto, toda essa degeneração do intestino, ou este desequilíbrio frequente, muito frequente também hoje em dia, que leva ao aparecimento de doenças autoimunes, tem a ver Uhum. quer com essa degeneração do intestino, quer também com aquilo que eu dizia, a quantidade de hormonas, não é? E substâncias que imitam as nossas hormonas que vêm de fora, não é? Sobretudo os produtos de origem animal, como é o caso dos laticínios e da carne, hoje em dia, sobretudo devido à maneira como são alimentados, como são tratados, não é? Uhum. E sim, e é isso. Exato, sem dúvida. Bem, isto o tempo está a passar assim a correr. Sim, eu Faltam-nos não... 15 A minutos sério? Está bem. e há tanta Então, coisa para falar. O que é que eu te queria aqui pedir? Portanto, já falámos nas coisas a evitar, de uma forma uhum, geral. Acho que uhum, estamos aqui a deixar também os nossos espectadores aqui ansiosos para saber, ok, então se a gente não pode comer essas coisas todas, o que é que a gente pode comer, não é? sim, O que é que nos recomendas? Que tipo de alimentos, que tipo de frutas, que uhum, tanto possa estimular a visão, melhorar o olfato, o uhum, paladar, a nossa uhum, sensibilidade, uhum, que traga também aumento do desejo sexual, uhum, e depois a parte e que melhora a circulação. uhum, Portanto, o que é que recomendas? uhum. Então, o que recomendo, assim, de uma maneira geral, é isso: é a prática de bons hábitos alimentares, de maneira regular, que privilegiem os alimentos de origem vegetal e, então, que alimentos, não é? A parte das frutas e verduras, e vegetais, que eu às vezes uso palavras um bocadinho espanholadas devido a ter vivido tantos anos, não é? Em Somos Barcelona. duas. Disse Eu às verduras vezes ainda me sai com cada uma. em vez de vegetais. Mas, portanto, uma alimentação rica em vegetais, rica em frutos secos, em sementes oleaginosas, algas, porque às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Que existem certos alimentos, as algas também são alimentos muito importantes, são os vegetais do mar e nós temos uma costa cheia de algas e devíamos até ter mais conhecimento sobre as algas. Especiarias, as especiarias são super importantes também a nível de uma série de benefícios para a sexualidade, quer a nível das feromonas, como eu dizia, quer pelas suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que favorecem a circulação, e posso já falar assim especiarias importantes, não é? E famosas como afrodisíacos. A canela, que acho que já mencionei, também o cravinho, o cardamomo, as pimentas, não é? Todas, quer a pimenta preta, quer a pimenta caiena.
Pronto, ativam a circulação, aquecem o corpo, a canela tem a ver com as feromonas, o cravinho também. Uma especiaria muito interessante e também para as mulheres é o fenogreco, ou fenogrego, não sei bem como é que se diz cá em Portugal. Fenogrego, sim. Fenogrego, não é? Faz parte da composição do caril e de muitos massalas, não é? Uma especiaria indiana. E também ajuda muito no tema de aumentar a sensibilidade dos órgãos genitais, sobretudo para a mulher, aumentar a lubrificação. Também é muito boa na parte para melhorar a fertilidade e na parte do aleitamento, da amamentação também. Mas o que eu queria também dizer é a nível do cheiro, do odor, não é? Do odor do suor também, dos fluxos de uma maneira geral, mas também traz grandes benefícios a nível dos cheiros, não é? Dos nossos perfumes. Pronto, a nível das especiarias. Depois, vegetais. Vegetais eu gosto muito do aipo, dos espargos. Gosto muito de recomendar estes dois, são muito bons, quer para a potência sexual, são super, sobretudo o aipo é um vegetal com grandes poderes desintoxicantes e alcalinizantes, então é um vegetal importante para incluir com regularidade e também é muito bom a nível do tema das feromonas. Mais, espera aí que eu vou ver aqui que eu escrevi algumas coisas. Bom, o cacau, para mim, assim, dos alimentos que não são tão locais, não é? Porque eu gosto sempre de puxar, não é? De reforçar esta questão do consumo local e sazonal, mas daqueles que são super alimentos para apurar, para subir a libido e para apurar a nossa sexualidade, eu diria que a maca e o cacau seriam assim os mais, o cacau até mais estimulante e mais interessante que a maca. O cacau realmente tem alguns componentes muito interessantes, como é o caso da feniltalamina, agora não me lembro bem do nome. Feniletilamina. Feniletilamina, sim. Que é uma substância que é muito semelhante ou seja, é produzida no nosso organismo naturalmente quando estamos apaixonados, não é? É uma substância responsável pela excitação, pela paixão. E então o nosso corpo produz naturalmente, mas se consumirmos o cacau, então aumentamos esses níveis dessa substância. Depois também ajuda, é muito rica em triptófano, então faz aumentar os níveis de serotonina, não é? E de uma maneira geral é muito importante este apoio do sistema nervoso com precursores da serotonina e alimentos que estimulem a nossa produção de serotonina, e o cacau também é um alimento importantíssimo. Não é o único, não é? A banana também, muitas frutas também, temos muitos alimentos que apoiam a produção de serotonina e a qualidade, mais uma vez, o estado da nossa flora intestinal e a qualidade das bactérias no nosso intestino são importantíssimas para a produção de serotonina, porque depois é isso, não serve de nada termos estes alimentos mágicos, não é, super afrodisíacos, se temos estes desequilíbrios internos. Então há que ir à raiz do tema e tratar o nosso intestino, regenerar o nosso intestino, a nossa flora intestinal, para então depois usufruir ainda mais dos efeitos destes alimentos afrodisíacos, que são um complemento, não é? Não são a base, são um complemento para um trabalho, não é? Mais profundo. Aqui, pegando na questão do cacau, porque as pessoas sabem que o chocolate é feito a partir do cacau. E então ouvem cacau, transferem para chocolate e dizem vamos comer chocolate à fartazana, que é para termos aqui. Agora, era isso que eu queria, esse detalhe. Sim, sim, muito importante. Ainda bem que trazes, porque eu realmente, como faço uma alimentação muito limpa e não como chocolate, só como cacau, esqueço-me que existe chocolate, não é? Ou seja, para mim existe cacau e o que eu consumo é cacau puro, que é muito diferente do chocolate processado e que se compra em tablete. Sim, que cada vez mais existem chocolates de boa qualidade, mas pronto, ou seja, nós temos que procurar primeiro chocolate orgânico, sem açúcar ou com o mínimo de açúcar possível e que não tenha aditivos, não é? Ou seja, que não tenha laticínios, que não tenha saborizantes, não é? Pode ter especiarias, hoje em dia também já existem chocolates com caiena, com pimenta, com gengibre, não é? Também são muito interessantes.
Mas é isso, o melhor chocolate, ou seja, o melhor cacau é mesmo o cacau comprado, as pepitas de cacau, do cacau puro ou cacau em pó puro. Essas são mesmo as melhores formas de consumir cacau. E é Uhum. isso, o chocolate de qualidade, não é? E sem estes aditivos que eu referi. Sim, sim, não tem nada a Tanto que ver. atenção aqui, se calhar, então aos rótulos se comprarem chocolate, senão, Uhum, porque há pessoas que estão tão habituadas a doces. Isto também é uma questão de hábito, atenção. uhum, uhum, Que para elas comer chocolate amargo é algo bastante desagradável, mas uhum, é literalmente uma questão de hábito. uhum, E, por exemplo, ficar atentos ao rótulo, não é? uhum, Porque, segundo o que eu sei, o primeiro alimento que aparece é aquele que existe em maior quantidade. E a maior uhum, parte dos chocolates tem açúcar como primeiro uhum. alimento. É A verdade, pessoa está sim. mais a consumir açúcar do que a Uhum, pasta de cacau, que lá uhum. costuma estar escrita, não é? Para facilitar esta complexidade dos rótulos, não é? E confiar mais no produto. O que eu aconselho realmente, de uma maneira geral, é que as pessoas procurem alimentos orgânicos. Se for um Uhum. chocolate orgânico, normalmente e comprado num supermercado orgânico, não é? Normalmente é de um comércio justo, equilibrado, são chocolates de qualidade e raramente o açúcar é o primeiro ingrediente, não é? E a Exatamente. composição é boa. Claro, se for comprar num supermercado convencional e às vezes até de uma marca orgânica, quase sempre são as marcas piorzinhas, não é? Ou é um produto de pouca qualidade. Então convém realmente investirmos na nossa alimentação e fazermos um consumo orgânico, local, porque isto é realmente do mais importante e como eu te dizia, pronto, no meu percurso de relação com a alimentação, eu vi que o que realmente me trouxe mais saúde e mais vitalidade foi pôr esta consciência na vibração dos alimentos e isso passa por consumi-los orgânicos e sazonais, não é? Então, passar a fazer este consumo em supermercados, em mercados de qualidade, é um plus para a nossa saúde e para toda esta energia que queremos desenvolver e sensibilidade que queremos desenvolver. Uhum. Uma questão que gostava de te perguntar, porque é algo tão comum, o consumo na nossa cultura portuguesa, que é o café. Uhum. Então, antes de um ato, portanto, um ritual de sexualidade sagrada, tu consideras que o café ajuda ou que agrava? Uhum. Pois, Dificulta, vamos dizer assim. sim, o café não traz realmente benefícios. Uhum. Existe uma grande dependência do café em Portugal, uma relação muito aditiva do café, e o café para mim também anula muito a sensibilidade, porque Ora. é, mais do que ser esse estimulante adrenérgico, é também é isso, um anulador, um anestesiante para uma percepção e uma escuta mais autêntica do corpo. Não é? Quer da Até digestão, no não é? O toque café. com o outro. Sim, sim, no toque com o outro, na qualidade da tua digestão, não é? Tu tomas o café depois de comer para teres energia para continuar o dia e anular os efeitos dessa digestão pesada. Então tu não sabes se Uhum. realmente a digestão se está a processar bem ou não, porque tomaste o café e pimba, andas para a frente, não é? Estás ali outra vez ativa. Então, pois, não recomendo todo o café, não. Mas sim, Um, existem bebidas estimulantes muito interessantes, não é? Que se podem preparar por exemplo, uma planta que se pode usar em chá ou em tintura é a damiana, também deixo aqui esta indicação, é muito interessante e também para as mulheres a damiana. Afrodisíaco, não é? A maca também, só que a maca é uma coisa mais de longo prazo, pode funcionar no momento, mas é uma coisa mais psicológica, na verdade, mas a maca é um efeito mais de longo prazo. Um, mas sim, algumas especiarias também, das que eu mencionei, também pode-se fazer kombucha, que tem um bocadinho de gás, tem um bocadinho de álcool, muito pouquinho, também sobe rápido e também pode ser interessante para acompanhar um kombucha como é que se diz em Portugal, com romã, não é? Também pode ser Ai, que interessante uma bebida maravilha. de romã que melhora a circulação e depois todo este lado Exato. também de ir buscar alimentos também pelo lado pela forma que tem, né? Pelo lado sensual que o próprio alimento tem e nos transmite, não é? Não só Exato. por estas características, não é? Que estão já registadas e que nos dizem, mas todo este lado, não é? Os figos, a romã, a, Papaya. a papaya, assim, a manga, mas pronto, eu não gosto muito de ir para os frutos que não são locais, não é? Mas Uhum. sim.
E a nível de outros alimentos interessantes, por exemplo, que eu queria que se calhar não são tão conhecidos e que são muito interessantes também a nível de aumentar a libido. As amêndoas também são muito Uhum. interessantes. O que é que eu queria mais dizer? Assim, a rúcula, a nível de vegetais também, a rúcula é muito A interessante. rúcula. Sim, a salsa, as ortigas, o gengibre, o ginkgo biloba, claro que sim, não é? Porque melhora a circulação. Então fazer também um Uhum. chazinho com umas folhinhas de ginkgo biloba. Temos ginkgo bilobas cá em Portugal, não existe muito o costume de apanhar folhas de ginkgo biloba, que devem ser apanhadas verdes. Então também fazer um chazinho de ginkgo biloba ou pôr as folhas de ginkgo biloba numa salada. Tem uma forma Uhum. super bonita também, quase como um coração. Então também é muito interessante. Exato, boa, boa, muito grata. Sim. Também outra coisa que é muito típica, vamos dizer, um jantar romântico, normalmente tem um vinho à mesa. Uhum, uhum, O que é que tu tens a dizer sobre o vinho? E não sei se há aqui diferenças entre o vinho tinto e o vinho branco. uhum, À parte do álcool, de ser uhum, alcoólico, o vinho em uhum, si é uhum, uhum. recomendável, não é? O que é que... Sim. Ou seja, isto vai depender um bocadinho de, pronto, de cada pessoa, não é? Mas eu não recomendo, mas tudo tem a ver também com as quantidades, só um bocadinho, como aperitivo, tudo bem. Mas o vinho também interfere muito na qualidade da digestão, então se queremos ter uma digestão leve, não é estar com a energia plena, tomar vinho realmente não vai ajudar muito. E podemos optar Uhum. por bebidas mais interessantes, mais digestivas e que nos mantenham a energia não é mais estável e proporcione mais durabilidade, não é, da nossa energia. Sim. Exato. Muito grata, Daphne. Acho que já conseguimos aqui Estava a ver. trazer informação Sim. aqui valiosa. Não sei se tinhas mais, não sei se te interrompi. Tinhas mais alguma coisa Não, para... pronto, tinha aqui Já assim estamos a umas fazer uma notas, hora. mas pronto, acho que já disse assim também tudo o que era. Sim, sim, já falei do essencial. Uhum. Sim. Então, para as pessoas, portanto, quem tiver alguma dúvida, houve aqui uma dúvida ou outra que eu não consegui acompanhar, portanto, li muito rápido, mas já passou. Se alguém tiver algumas dúvidas sobre alimentação, então contactem aqui a Daphne. Daphne, onde é que as pessoas te podem encontrar e o que é que estás a oferecer, entre aspas, às pessoas? Uhum, O que é que podes ajudar as pessoas uhum. atualmente? Então, para me encontrarem, não é? Pode ser através do Instagram, Dafne Vaz, do Facebook, é também Dafne Vaz, e tenho uma página também que é Nutrição para uma Nova Terra, que é o meu projeto. Tenho também a minha página web, onde eu tenho alguns artigos e alguma informação que pode ser interessante também. A minha página web é www.dafnevaz.pt. Pronto, mas também encontram isto no Linktree, não é do Instagram. Acho que a maneira mais fácil é o Instagram e depois no Linktree tem esta informação. Vou estar, anuncio já que vou estar este domingo num mercadinho vegan em Sintra e vou dar lá um workshop de germinação. Os germinados, esqueci-me de falar dos germinados que são super importantes também para incluir na nossa alimentação. O que tu fazes e Então, que são maravilhosos. eu vou dar um mini workshop de introdução à germinação por donativo consciente e no domingo e entretanto vou estar agora um período de férias e vou voltar a dar workshops em outubro, mas pronto, tudo será anunciado depois nas redes sociais e dou consultas, não é? Eu vou dando consultas a quem me procurar com esse objetivo. Muito Ai, bem. ajustei-me a Então, Melvin. já sabem, então, se quiserem saber mais sobre alimentação, então Acho que ficaste. Olá, eu acho que ficaste. Estou? Sim? Não, não, eu não te estou a ouvir. Eu não te ouço. Eu não sei, não sei. Despedimos-nos? Acho que não te estão a ouvir, acho que não te estamos a ouvir. Não sei o que é que aconteceu.
Bom, vamos despedir. Obrigada. Obrigada a todos. Se tiverem alguma dúvida, podem então entrar em contato comigo. E pronto, espero que tenha sido esclarecedor. Havia muita informação para partilhar e eu também estava assim um bocadinho, foi uma semana um bocadinho intensa, então não pude preparar como eu gostaria, mas pronto, acho que foi aqui partilhado assim o mais importante por agora. Então, tchau, grata. Tchau, tchau. Eu não sei sair, vais ter que sair tu. Sim. É mímica. Tchau, tchau.